Olá, turminha do quarto ano, como vocês estão? Estão em casa, se cuidando, praticando aí o isolamento social, momento que nós não podemos sair, né? Vamos lá para o nosso livro, na página 36, Língua Portuguesa, Informações e Opiniões, e eu sou a professora Juliana. Mão na massa, leia o texto a seguir. São João, acende a fogueira do meu coração. Nossa, ler essa parte e não pensar na música é difícil, né? Provavelmente, nenhuma outra tradição represente tão bem o espírito nordestino quanto os festejos juninos. Antes, era um momento de o povo festejar a colheita e se unir numa alegria só. Morador do Conjunto Ceará, adorava ver as apresentações de quadrilha durante todo o mês de junho no polo de lazer do bairro. As famílias circulavam tranquilamente nas festas, pratinhos de comidas típicas, maçã do amor, barracas de tiro, parque de diversões, o que mais uma criança podia querer. Como era bom deixar as mães em pânico com os pulos sobre o fogo, correndo o risco de acidentar as partes baixas. Sinto que os festejos se afastam um pouco dessa tradição original. O forró eletrônico e os hediondos paredões de som dominam cada vez mais a festa. Mas a vida é assim mesmo e as tradições culturais mudam ao longo do tempo. A gente tem que se acostumar. Vimos aqui nesse texto uma diferença com relação ao primeiro que nós lemos. Aqui, esse autor já concorda com as mudanças que vêm acontecendo na festa junina. Ele não critica como a outra autora. Ele acha que isso vai acontecendo mesmo ao longo do tempo e que faz parte. Vamos ver lá. Sublinhe 2 trechos que comprovam que se trata de um texto de opinião. Eu vou sublinhar aqui no livro digital e você pode acompanhar aí o que mostra quando fala que é a opinião do autor. Vamos lá? Vou pegar o meu lápis aqui, vou pegar o lápis vermelho e quando ele fala lá, na segunda linha, quer ver? Na verdade é o início da minha aqui, é na primeira. Provavelmente nenhuma outra tradição represente tão bem o espírito nordestino quanto os festejos juninos. Quando ele fala assim, ele está dizendo a opinião dele. Então, vamos grifar essa... Opa, deixa eu... Ih, pessoal, desculpa, porque eu borrei aqui sem querer todo o texto. Vou apagar aqui. Agora deixa eu pegar o lápis de volta, na cor vermelha, que às vezes escorrega a mão aqui no mouse e aí faz isso. Aqui, festejos juninos. Outra parte que mostra a opinião dele é aqui embaixo, quando ele diz aqui, ó, sinto, vamos achar, onde está a parte que ele diz aqui? As partes, aqui, ó, sinto que os festejos se afasta um pouco dessa tradição. A própria palavra sinto, o verbo, ele está dizendo a opinião dele. Eu sinto que os festejos se afastam um pouco dessa tradição original. O forró eletrônico e os hediondos paredões de som dominam cada vez mais a festa. Mas a vida é assim mesmo. E as tradições culturais mudam ao longo do tempo. A gente tem que se acostumar. Aqui está bem nítido a opinião do autor, né? Quando ele fala, eu sinto, então a opinião dele. Número 2, substitua os adjetivos empregados no texto por outros também adequados aos substantivos que acompanham. Agora, a gente não precisa necessariamente usar que relacione ao texto, tá? Então, se o substantivo aqui é espírito, e o adjetivo é nordestino, que está caracterizando o espírito, eu posso usar um espírito carioca, um espírito gaúcho, um espírito mineiro, um espírito capixaba. Então, vamos lá. Vamos escrever aqui no livro algumas sugestões para vocês. Espírito carioca, espírito gaúcho,
espírito paulista, certo? E mais um aqui, espírito cearense, que eu falei que foi carioca, né? Carioca, foi o que eu tinha dito. Pode ser espírito cearense também, né? Festejos juninos. Qual é o adjetivo aqui? Juninos. Está caracterizando os festejos. Então, como que podem ser os festejos agora? Festejos alegres, por exemplo. Se está no plural e no masculino, eu vou colocar no plural e no masculino. Festejos pascais, festejos natalinos. Festejos natalinos. Festejos, opa, como faltou esse aqui? Festejos pascais, entre outros. Letra C, comidas típicas. Como que são as comidas? Elas são típicas. Vamos agora usar comidas saborosas, por exemplo. Comidas saborosas. Comidas caseiras. Comidas caseiras, por exemplo. Comidas finas, por exemplo, também. Como que é o forró aqui nessa letra D? Forró eletrônico. O eletrônico está caracterizando o forró. Então, no lugar de eletrônico, eu vou usar o quê? Eu posso usar forró divertido. Forró divertido. Forró alegre. Alegre. Forró arretado. Uma expressão típica do Nordeste, né? Vamos lá. Vamos produzir. Então, essa parte do vamos produzir, nós vamos ler agora. Vocês vão praticar aí na casa de vocês e aí depois nós vamos repensar na próxima aula, ok? Então, olha lá. Texto de opinião. Na sua região, as festas juninas também deixaram a tradição de lado? Nós já vínhamos conversando desde o primeiro texto sobre essas questões. Qual é a sua opinião sobre essas comemorações? Você gosta das festas juninas? Você comemora? Escreva, e a sua opinião, você acha legal, acha chato, acha divertido, você prefere como é hoje em dia, ou você nunca foi numa festa junina tradicional? Escreva um texto de opinião sobre as festas juninas que você conhece. Lembre-se de apresentar o assunto e expor seus argumentos, ou seja, os motivos que fundamentam a sua opinião. Utilize a estrutura a seguir para planejar. Então, olha só, pessoal. Ao invés de nós retornarmos na próxima aula, vamos pensar aqui que nós já vimos falando bastante sobre os textos de opinião. Você vai fazer o quê? O título. O título é sobre as festas de opinião. Então, a apresentação do assunto. Sobre a festa junina, você vai falar o quê? Sobre a tradição dela, sobre as danças das festas juninas, os enfeites. Você vai colocar ali uma breve apresentação sobre o assunto. E a opinião principal. Você concorda com o que você vai começar a falar? Se você vai falar sobre as vestimentas de hoje em dia e como era antigamente, né, na festa tradicional. Você concorda? Você acha que tem que mudar? Sobre os tipos de música? Qual que é o seu argumento sobre isso? Por que a sua opinião é essa? Por que você prefere desta forma? Ou por que você acha que tem que mudar ou não? Então, você vai argumentar isso. E, por fim, a conclusão, você vai usar dois argumentos, né? Tem o argumento 1 e o argumento 2. Vai justificar a sua opinião. E, por fim, você vai concluir, vai continuar justificando a sua opinião, vai reforçar ela. Então,
Então, mais uma vez, por conta de tal situação, ou por conta disso, as músicas da festa junina devem permanecer tocando músicas atuais. Por exemplo, se você for escolher falar sobre as músicas da festa junina, ou se você acha que nas festas juninas tem que ter as comidas fast foods, ou você acha que não, nas escolas não tem que ter festa junina, ou na escola tem que manter a tradição da festa junina sem interferência da festa de hoje em dia, tem que manter a tradição, pelo menos em algum lugar. Eu estou sugerindo aqui algumas ideias. Você vai pensar como você prefere e vai criar assim o seu texto de opinião de acordo com o que você acha que tem que ser ou não, mas vai usar um embasamento e vai se justificar para você lembrar bem como faz, retoma lá no primeiro texto e você pegue algumas ideias de argumentos que você pode usar justificando a sua opinião. Certo? Lembrando que não tem uma opinião certa nem uma opinião errada. É aquilo que você deseja, aquilo que você prefere. Mas não é só eu prefiro assim porque sim. Vai justificar, tá bom? Eu prefiro assim por causa disso, por causa daquele outro. Ok? Então nós já conversamos agora sobre o texto de opinião. A hora que acabar essa aula, você vai pegar o seu caderno, vai fazer um rascunho e no final depois você vai passar a limpo esse seu texto de opinião e após vai fazer uma ilustração desse seu texto. Um desenho bem caprichado. Legal, certo, pessoal? Então, por hoje nós paramos a nossa aula aqui e nos vemos em breve para as nossas próximas aulas de língua portuguesa. Um beijo, se cuidem. Tchau, tchau.